E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo. Então já deixa o seu like, deixa aí seu comentário, ativa o sininho, se inscreve, né, se você não for inscrito e vamos pro tema do vídeo. O tema desse vídeo é solteiro convicto. Na verdade, existe um movimento, entre aspas, né, um movimento, porque na verdade a galera não está combinando de fazer isso, mas existe um direcionamento muito maior para que os homens fiquem solteiros, tá ligado? Existe vários fatores como mudança de cultura, mudança de questões envolvidas ao casamento, a relacionamento e diversas outras questões, né, como o estilo de vida atualmente. A soma de todos esses fatores fazem com que uma grande parcela dos homens ou fique solteiro ou comece a ter um desejo maior em ficar solteiro. Na verdade, nós homens, né, a gente sempre desejou muito as mulheres e isso não mudou nesses 10, 20, 30 anos. Essa sensação, né, de gostar muito, de desejar muito, de querer muito mulheres, continua muito forte em todos os homens. Só que diversas mudanças, né, no ambiente fizeram com que muitos homens percebessem que se relacionar de maneira mais séria, né, que no caso alguma união estável, algum namoro ou até casamento, todas essas modalidades de relacionamento estão sendo desvantajosos para nós homens. Basicamente, as mulheres sempre foram muito exigentes, só que há algumas décadas atrás, né, acaba que nós homens tínhamos muito mais poder sobre essas questões de relacionamento. Então, como a gente tinha muito mais poder, a gente era muito mais avaliado como de alto valor, no sentido de que se algo tem poder sobre, se alguém tem poder sobre algo, naturalmente esse cara vai ter sim um valor elevado com relação àquele algo, no caso relacionamentos. Então, nessa dinâmica, acontecia que ficava viável ter um relacionamento porque simplesmente apresentavam várias vantagens, né, ou algumas vantagens para esse cara. Hoje em dia existe, principalmente por conta do feminismo, né, esse ativismo feminista, está acontecendo um movimento de os caras não quererem mais se relacionar. Óbvio que não é a maioria dos caras, isso, tipo, não é a maioria realmente, é uma pequena parcela de homens, e também não é pequena, né? Mas uma parcela de homens está começando a querer ter uma vida de solteiro até aonde der. E muitos movimentos, né, como o MGTOW, os Volcels, Red Pills, né? Todos essas nomenclaturas, né? Todos esses caras que se definem dessa forma, tem um pouco desse pensamento, dessa ideia de que os relacionamentos hoje em dia não estão sendo viáveis. Existe uma série de desvantagens nos relacionamentos hoje, principalmente porque as mulheres ganharam tanto poder a um nível de simplesmente os homens não conseguirem competir. Hoje em dia, qualquer mulher que seja mediana, de nota 5 ou 6, tem acesso a caras de nota 7, a caras que têm uma boa condição financeira. Isso faz com que o jogo fique totalmente desbalanceado, já que um cara hoje nota 5, ele não vai conseguir se relacionar com a mina nota 6, tá ligado? Ele, na verdade, vai conseguir ali, em média, né, uma nota 4, no máximo mesmo uma nota 5, e esse comportamento está ficando cada vez mais evidente. É tanto que o número de homens virgens está aumentando cada vez mais, enquanto que o número de mulheres virgens, se não se manteve estável, na verdade diminuiu. Então, hoje em dia, tem muito mais homens virgens do que mulheres virgens. Mas isso não é por conta que o homem deseja ser virgem, né? Na verdade, nós homens temos um desejo sexual muito forte, só que como as mulheres estão tendo um acesso muito mais facilitado a caras de um nível maior de VSM, de valor, essas mulheres acabam rejeitando totalmente
esses caras que são virgens, que é o que a gente chama de incel, né? Então, existe uma parcela bem grande de homens que são incels e são solteiros, né? Mas não porque eles desejam isso. Na verdade, eles estão nessa condição porque as mulheres estão tendo acesso a uma qualidade muito maior de homens. E quando eu digo qualidade, não necessariamente é qualidade moral. A gente sabe que um cara que tem uma moral boa, né, que ele anda na linha, que ele anda de acordo com todas as regras, de acordo com todos os tratos sociais, esse cara, via de regra, ele não é atraente, a não ser que ele tenha uma estética boa, tenha uma condição financeira boa e tenha uma imagem social boa. Aí sim ele vai poder ser atraente. Mas na maioria das vezes, o cara que já é mais delinquente, o tatuado, o cara de bandido, esse cara tem sim um pouco mais de facilidade em ser atraente para essas mulheres. Outra característica também que faz com que esse mercado fique totalmente desbalanceado é que os homens, por eles estarem cada vez mais escassos e por conta da nossa cultura ainda hoje, né, falar muito que mulher gosta de homem carinhoso, que mulher gosta de homem certinho, a a devastadora maioria dos caras, realmente eles acreditam nisso. Eles acreditam que tem que ser totalmente respeitoso, tem que ser muito, muito respeitoso a um ponto de não tocar a mina nunca, tá ligado? E isso, na verdade, é um comportamento que é totalmente não atraente. E como a maioria dos caras tem esse comportamento de ser medroso, de não ter coragem de fazer X ou Y, o cara que ali já é mais delinquente, né? O cara que já é mais vida louca, digamos assim, esse cara já vai conseguir se destacar no meio desse bando de beta. Porque simplesmente esse cara vai muitas vezes fazer algo que ela não está acostumada, ele vai fazer algo que socialmente era proibido, tá ligado? Então, esse comportamento mexe com o emocional dessa mina e essa mina simplesmente ignora todos os caras bons e dá um destaque enorme nesse cara que demonstrou um desrespeito para com ela. Logo, essa mina, assim como outras minas que convivem com esses mesmos caras, vão querer esse cara, mas não vão querer todos os outros caras bons. Então, enquanto que 80% dos caras que são normes, né, que são os beta, eles vão, né, dar em cima de quase que 100% das mulheres, mas uma pouquíssima parcela delas vão querer. Só vai aceitar ter um relacionamento com esse cara mais norme, de mais baixo valor, as minas que não se reconhecem com valor tão alto, ou então as minas que precisam, né, estão num cenário de necessidade, onde esse cara vai poder trazer algo que seja interessante para ela, que pode ser dinheiro, que pode ser, enfim, qualquer situação que tire ela de um problema. Mas a maioria das mulheres, 80% das mulheres, vão desejar essas exceções, que é como eu falei desse cara que já é mais delinquente, que também é uma minoria, tá ligado? Basicamente esses caras que têm muita coragem, que têm muita facilidade de fazer coisas que são socialmente reprimidas, esses caras são uma parcela muito pequena, que tem esse comportamento de ir lá e fazer independente do que as outras pessoas acham. Então, a maioria dessas mulheres vão estar se relacionando com essa minoria de caras, enquanto que a maioria de caras não vai estar se relacionando com ninguém ou vai estar ficando com a mina ali que ele não desejava realmente. Por conta de todas essas dinâmicas, hoje em dia, os caras que têm uma vida de solteiro e têm ali um investimento pessoal interessante, então os caras que estudam, que trabalham em algo que eles curtem, que treinam, tá ligado? Esses caras acabam sentindo e acabam percebendo que na solteirice existe uma felicidade, né? Existe uma liberdade muito grande. Sem contar que, além do cara investir em si mesmo, ele vai curtir mais ficar consigo mesmo, né? Muitos caras que já despertaram para Red Pill, que já despertaram muitas vezes até para essas questões de sedução, ele consegue se relacionar com mulheres. Então, sei lá, ele, mesmo sendo solteiro, ele consegue ter acesso ali a 2, 3 minas por mês ou a uma mina por mês. E isso faz com que fique ainda mais viável para a percepção dessa pessoa, né, para a experiência dessa pessoa,
ser solteiro. Porque basicamente o cara não vai estar assumindo nenhuma responsabilidade, não vai estar precisando gastar muito, né? Não vai estar gastando que nem alguém que está num relacionamento. Enfim, vai ter várias situações que esse cara não vai precisar fazer. E se esse cara for minimamente destacado e tiver essa rotação de mulheres, ele vai conseguir ficar solteiro basicamente por muito tempo. É óbvio que, como mulheres são sedutoras natas, né? E a gente, né? Nós homens, temos muito desejo sexual realmente. Elas aproveitam disso para fazer com que você, né, comece a se apaixonar por essa pessoa. Logo, um cara que já é mais autocentrado, um cara que já tem essa perspectiva de gostar muito de ser solteiro, é muito mais difícil alguma mina se relacionar de uma maneira séria com ele, porque simplesmente ele viu o tanto de benefício que ele recebe sendo solteiro. Já para um cara que, sei lá, um incel, ou um cara que não tem muitas opções, um cara que se relaciona com uma mulher em 6 meses, em 8 meses, se esse cara for muito dependente emocional, ou se esse cara não sentir muito prazer sendo solteiro, provavelmente na primeira ou na segunda mina que começar a mexer mais com o emocional dele, é muito mais provável que esse cara, né, que essa pessoa, que é esse incel, pense em ter algo mais sério com essa pessoa. Então, quanto mais você investe em você, quanto mais você analisa a situação do contexto de relacionamento e quanto mais você tem facilidade no jogo, né, de conquista, que você tem acesso a mulheres, mais facilmente você vai continuar solteiro e vai sentir prazer sendo solteiro. Enquanto que outros caras que não têm essas características vão ficar sofrendo, né, e vão ficar aí nesse joguinho que hoje em dia está totalmente impossível do homem ganhar. A não ser se o cara seja muito destacado mesmo. Então o vídeo foi esse, galera. Se você curtiu, se ficou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve e é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!